Vocês sabiam que as coletivas de imprensa são organizadas pelas assessorias de imprensa? Eu vou contar para vocês neste vídeo para que servem as coletivas de imprensa, que formatos são e quando é interessante a gente promover uma coletiva de imprensa dentro das nossas estratégias de assessoria de imprensa para potencializar a divulgação do nosso cliente. Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao nosso canal para a gente conversar sobre comunicação. Eu sou Maíra Passos, jornalista e assessora de imprensa, e aqui eu vou trazer para vocês uma das estratégias bastante usadas dentro da assessoria de imprensa, que são as coletivas de imprensa, que é uma forma de relacionamento e de potencializar, como eu falei aqui na abertura, a comunicação do nosso cliente com a imprensa. Apesar das mudanças no jornalismo nos últimos anos, onde muitas redações de veículos de comunicação ficaram mais enxutas, ainda acontece muita coletiva de imprensa sim. Claro, analisando em que momento a coletiva de imprensa é interessante, é relevante a gente realizar. Se de repente pode ser algo mais informal, algo mais planejado, uma coletiva de imprensa presencial ou até virtual. Mas antes, eu vou explicar brevemente o que é uma coletiva de imprensa, para quem não sabe, que é aquele momento onde vários jornalistas estão juntos ao mesmo tempo para escutar algum pronunciamento e poder realizar perguntas, entrevistas com a participação simultânea de outros jornalistas. Inclusive, o jornalista que não estiver realizando a pergunta também pode aproveitar o pronunciamento, que foi a resposta de pergunta de outro colega. Há formatos diferentes de coletivas de imprensa e um dos mais corriqueiros, que acontece no dia a dia, de uma forma mais factual e que vocês já devem ter visto comumente aí nas televisões, são coletivas de imprensa de políticos, daquele anúncio que aconteceu no dia e a assessoria de imprensa do político ou do órgão público chama os jornalistas para algum pronunciamento. E às vezes esse pronunciamento não é necessariamente numa sala de imprensa, acontece em pé mesmo, e aí os vários jornalistas vão escutar esse pronunciamento de uma forma mais rápida. Vários pronunciamentos esportivos são através de coletiva de imprensa que ocorrem cotidianamente aí nos clubes, principalmente de futebol do Brasil afora, e de muitas operações policiais que também tem essa característica mais factual, que tem essa necessidade de divulgar de uma forma mais urgente essa notícia quente e chamar os jornalistas de uma vez só para fazer esse pronunciamento. Mas há também outras formas de coletivas de imprensa que podem ser usadas em vários momentos para vários perfis de clientes diferentes. Seja um cliente corporativo que está fazendo um lançamento, divulgando um novo produto. Na área de entretenimento, por exemplo, para anunciar as novidades de um festival, de blocos de carnaval e por aí vai. A lista é extensa e uma coletiva de imprensa pode ser realizada para um cliente de diversas áreas. Quem vai analisar quando uma coletiva de imprensa é interessante ser realizada é a assessoria de imprensa. Ela vai olhar estrategicamente, de acordo com aquele assunto que a gente está divulgando do cliente, se faz sentido, se vai dar resultado realizar uma coletiva de imprensa ou não. Lembrando que, como eu falei também, uma coletiva de imprensa é uma das estratégias de relacionamento que a assessoria de imprensa faz para divulgar o assunto do nosso cliente. Ela é muito interessante, mas não é somente ela. Aproveitando, quem quer saber mais sobre assessoria de imprensa, já tem uma playlist aqui no nosso canal, Assessoria de Imprensa, e vocês podem conferir que eu conto lá desde como funciona o trabalho de assessoria de imprensa e também já falo de várias outras estratégias. Há um tempo atrás, vamos colocar mais ou menos uns 10 anos, uma coletiva de imprensa, desse outro perfil que eu estou falando para vocês, era mais realizada, A gente organizava, digamos, mais coletivas de imprensa para divulgar alguns assuntos. Isso porque a gente tinha mais repórteres na rua, A gente tinha mais editorias, mais veículos de comunicação e também a gente não tinha essas ferramentas digitais, tão avançadas para ter essa comunicação e a possibilidade também de realizar coletivas de imprensa online. Então, para realizar uma coletiva de imprensa mais produzida, o cliente vai acabar tendo um custo a mais. Por isso que a gente vai avaliar se vale a pena, se vai haver diferença nos nossos resultados de assessoria de imprensa, realizando ou não uma coletiva. E um dos critérios que a gente usa é se realmente é uma grande novidade, algo muito relevante que vai chamar a atenção do jornalista, que vai fazer com que ele queira participar dessa coletiva.
Presencialmente eu gosto bastante, porque a gente tem uma interação mais próxima, né, com o jornalista e essa oportunidade também de criar mais vínculos, não só da assessoria de imprensa, mas também entre o cliente e os jornalistas. Jornalistas e criadores de conteúdo também, né? Atualmente tem esse outro lado. A gente, além da imprensa tradicional, a gente também chama muitos criadores de conteúdo para participar das coletivas de imprensa e também gerar mídia espontânea para o nosso cliente. A depender do cliente e do assunto que a gente está querendo propor para ser divulgado através de uma coletiva de imprensa, essa coletiva pode ser bem organizada, bem estruturada e também, né, claro, dependendo do orçamento que o nosso cliente vai ter para realizar essa coletiva de imprensa. Para algumas editorias, uma coletiva de imprensa pode até ser realizada de uma forma mais informal, mais intimista, como uma roda de conversa, né, entre o cliente e alguns jornalistas estratégicos, ou até também a gente promover esse encontro virtual, né, fazendo uma coletiva de imprensa através de chamadas de vídeo. E quando a gente decide vai ter coletiva de imprensa, o que é que a assessoria de imprensa faz? Primeiramente, a gente seleciona a pauta, né? Seleciona esse tema que a gente vai divulgar, produz o texto, né? Produz o press release, manda para aprovação do cliente. Tem esse texto já pronto antes de iniciar a coletiva de imprensa. Claro que depois da coletiva de imprensa também esse texto pode sofrer alterações, a gente acrescentar mais e depois reforçar a divulgação pós-coletiva. Mas antes da coletiva de imprensa a gente já tem um conteúdo pronto, tanto em texto como materiais complementares, em foto, em vídeo, em áudio, tudo que auxilie jornalistas, né, e criadores de conteúdo que vão participar da coletiva a já ter informações e estudar este assunto. Nas coletivas de imprensa presenciais, principalmente, a gente também entrega press kits, né, para os jornalistas que estão participando, para aumentar esse relacionamento e também auxiliar, né, na entrega de conteúdo para os jornalistas. Eu acabei de falar sobre press release e press kit, que são duas palavras bem comuns aqui no universo da assessoria de imprensa, e para quem ainda não sabe o que é cada coisa, eu já gravei vídeos tanto sobre press release e sobre press kit aqui no nosso canal. Então, para quem ainda não viu, vai lá na nossa playlist de assessoria de imprensa e confere para vocês entenderem melhor. Além de produzir esse conteúdo, né, para a coletiva de imprensa, é a assessoria de imprensa também que faz a lista de jornalistas e criadores de conteúdo que vão ser convidados para a coletiva, faz a checagem também de confirmação de recebimento dos convites e confirma quem é que vai e quem é que não vai, para fazer a lista, né, e confirmar, né, se a coletiva vai ser realizada, se tem um bom número de participantes para a gente realizar a coletiva de imprensa e também o nosso cliente já ficar ciente e saber quem ele vai estar esperando. A assessoria de imprensa também orienta o que é que vai ser falado, né, na coletiva de imprensa, o que é que vai ser apresentado, que materiais vão ser mostrados, né, durante a coletiva. Também orienta o cliente sobre o que ele vai falar e que perguntas mais ou menos ele pode esperar dos jornalistas. No dia da coletiva de imprensa, seja presencial ou virtual, a assessoria de imprensa vai recepcionar os convidados, né, os jornalistas e criadores de conteúdo, para poder iniciar essa coletiva. Em algumas situações, dependendo, né, do que for acordado com o cliente, a assessoria de imprensa, inclusive, pode participar dessa apresentação ou fazer uma abertura para iniciar a coletiva. Durante lá a coletiva, após a apresentação, né, do nosso cliente, a assessoria de imprensa também fica intermediando algumas entrevistas que podem acontecer tanto coletivamente como depois individualmente. No resumo, a assessoria de imprensa ajuda em tudo para que a coletiva de imprensa seja um sucesso e que a gente tenha bons retornos de mídia espontânea para o nosso cliente. Entre os pontos positivos de a gente realizar uma coletiva de imprensa é estreitar o relacionamento entre o nosso cliente e a imprensa e também com os criadores de conteúdo, dar uma oportunidade do nosso cliente explicar mais sobre o assunto que ele está querendo divulgar, que às vezes a gente enviando só uma sugestão de pauta, a gente não consegue, né? Na coletiva de imprensa ele tem essa oportunidade de explicar mais, os jornalistas estão ali prestando atenção em tudo que ele está falando, né, para poder entender se esse assunto foi relevante. Então, é muito mais potente essa divulgação, né, de uma pauta através de uma coletiva de imprensa. E também, no geral, quando a gente faz uma coletiva de imprensa, a gente tem um aumento de publicações espontâneas, principalmente no dia da coletiva de imprensa ou alguns dias após. E aqui na Maíra Passos Comunicação, a gente realiza coletivas lá desde 2010,
inclusive de muitos blocos de carnaval, que eu até falei aqui, de blocos grandes, públicos, que era importante, também de alguns eventos direcionados ao Carnaval de Olinda, que a gente aqui nasceu em Olinda, nossa assessoria de imprensa. Já realizamos de alguns lançamentos de livros, de congressos, de eventos. Mais recentemente, agora em 2025, a gente realizou 2 coletivas de imprensa. Uma foi para o Festival Recife Coffee, que completou 10 anos. Então, reparem, né, que no Recife Coffee a gente faz assessoria desde 2019, eu acredito, enfim, são 6 edições já fazendo a assessoria de imprensa do Recife Coffee, mas só neste ano que eu sugeri a gente realizar uma coletiva de imprensa, porque era algo mais especial, né? Porque eram os 10 anos do festival. Então, não necessariamente em todo festival a gente precisa realizar uma coletiva de imprensa. Se próximo ano, por exemplo, tiver uma novidade muito interessante ou algo que a gente queira reforçar, a assessoria de imprensa vai avaliar se ter uma coletiva de imprensa vai ser diferente nos resultados de mídia espontânea que a gente conseguiria sem a coletiva de imprensa, ou às vezes, né, mesmo que o resultado seja até parecido, realizando ou não uma coletiva de imprensa, seja importante para estreitar esse relacionamento da imprensa com o nosso cliente. Outra coletiva de imprensa que a gente organizou até mais recentemente foi para divulgar a nova gestão do Geraldão, que é um ginásio esportivo aqui do Recife. E como eu falei, coletiva de imprensa ela tem vários formatos. O do Recife Coffee é mais específica para um público, né, para a editoria de gastronomia. A do Geraldão já incluía repórteres de economia, de política, de entretenimento, de esportes. Então são perfis diferentes e não necessariamente quantidade de gente numa coletiva é o que ela faz ser mais relevante ou não. Vai depender ao perfil do nosso cliente, o perfil da editoria e o assunto que a gente está querendo divulgar. Esta do Geraldão a gente teve uma quantidade maior de imprensa participando, porque jornalistas de editorias diferentes se interessavam na pauta. Porque a gente tinha mais jornalistas de mais editorias que faziam sentido ser convidadas para essa coletiva, né? Que fazia sentido para eles cobrirem a pauta. E como assessora de imprensa e jornalista, eu adoro realizar a coletiva de imprensa, que é essa oportunidade também de a gente estar mais perto dos nossos colegas jornalistas, das redações, né, conversar com eles, também trocar ideias com os criadores de conteúdo. E aí é sempre bem proveitoso uma coletiva de imprensa para todo mundo. Então é isso, gente. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho sobre coletiva de imprensa, porque algumas pessoas já me perguntaram também: vocês não realizam mais coletiva de imprensa? Não tem mais jornalista que vai cobrir essa pauta presencialmente? Então, apesar das transformações nas redações, houve muitas transformações no jornalismo nos últimos anos, mas as coletivas de imprensa continuam sim sendo bem relevantes dentro da estratégia de assessoria de imprensa, desde que ela saiba avaliar quando é o momento certo de realizar uma coletiva de imprensa. E se vocês gostaram deste vídeo, deixa aqui um like para eu entender se esse conteúdo foi relevante para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos.